amigos, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Meu nome é Renata Barros, estou aqui com o nosso querido amigo Orion Filho, trabalhador da Casa do Caminho. Seja bem-vindo, Orion. Obrigada por aceitar o nosso convite. Oi, Renata. Obrigado pelo convite, obrigado a todos que estão ouvindo a gente. Que Deus abençoe e que a paz do Cristo esteja com todos nós. Falar do Espiritismo, falar de Jesus é sempre um motivo muito especial. E não se acanhe, Obrigada. pode me chamar tantas quantas forem necessárias às vezes. Pode me Obrigada. chamar sempre. Você sabe que chato é aquele cara que você fala, aparece lá em casa e ele vai. E ele vai, né? É só Será me sempre convidar. bem-vindo. Muito obrigado. Obrigada. O Orion vai falar para a gente hoje sobre as causas anteriores das aflições, o item 6, né, do capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos. E eu farei a leitura, né, de uma mensagem para harmonizarmos o ambiente do livro Sugestões Oportunas de Torres Pastorino. Vigilância. Tivesse mandado também ao porteiro que vigiasse. Mateus, capítulo 3, versículo 34. O espírito encontra-se prisioneiro na matéria. Entretanto, por diversas portas, existem meios de entrada e saída. O que está de fora pode entrar e o que está de dentro pode sair. Não adianta, pois, colocar um vigia na porta principal e deixar desguarnecida a porta dos fundos. Temos de vigiar a porta que se encontra nos olhos, cuidando do que por eles entra, mas também os raios fluídicos que por eles emitimos. Tenhamos cuidado com o que entra pelos ouvidos, mas também com o que depositamos nos ouvidos alheios. Vigiar a língua quanto às palavras que proferimos e ainda quanto ao que saboreia para introduzir no organismo. Vigiar os pés para onde nos levam, mas também para que nos não deixem parados quando precisamos caminhar. Vigiar as mãos para ver o que seguram, o que fazem e ainda o que deixam de fazer. E mais os gestos que traçam na ação ou na inação, na bênção ou na maldição. Vigiar, sobretudo, o coração para saber o que produz e quais suas emissões de amor e de ódio. O coração é porta principal da criatura humana, centro das emoções, motor do mais sublime intercâmbio entre as criaturas. Vigia teu coração. Para onde te está ele dirigindo? Volta-o para o que é sublime, limpa-o dos salpicos de lama que o respingaram através das idades, e Deus virá nele habitar. Que Jesus e os nossos amigos espirituais possam nos abençoar na noite de hoje, que o nosso irmão possa proferir palavras que entrem em nossos corações, nos façam refletir sobre a necessidade da nossa reforma íntima. Que assim seja. A palavra é toda sua, Orion. Muito obrigado, Renata. Boa noite a todos. Que a paz do Cristo esteja com todos nós. Eu estava conversando com a Renata antes da gente começar a palestra e eu parabenizei ela pelo belo tema que ela escolheu. Eu falei, você foi muito feliz. Ela, espiritualidade, quando quer, intui a gente. E é verdade. Esse, para mim, é um dos temas mais cruciais da humanidade. Cruciais. E eu vou explicar por quê. Uma das coisas que me faz seguir a doutrina espírita, ser espírita, é que o espiritismo não está preocupado em dizer quem está certo, quem está errado, se essa ideia é melhor do que aquela ideia, se tal doutrina é essa, se tal doutrina é aquela. O espiritismo não faz isso. Você não vai pegar nos livros, nem na base kardeciana, nem na literatura satélite, nenhum livro condenando qualquer pensamento dizendo que o espiritismo é correto. O espiritismo vai pegar o que está acontecendo à nossa volta, ele vai pegar a realidade do mundo e vai tentar explicar conforme os ensinamentos que os espíritos deram lá para Kardec em 1857. Então, e esse é um dos temas. Se a humanidade desse mais atenção, se o ser humano desse mais atenção à pré-existência da alma,
muita dor e muito sofrimento seria evitado. Muito, 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 muito. Quando você acredita que tudo se resume na matéria e que terminando essa vida tudo se acaba, você se permite qualquer coisa. Eu não tenho que prestar contas, eu não tenho responsabilidade, tudo vai acabar. Eu conheço pessoas que dizem que depois que isso aqui morrer, acabou. Não tem mais que se preocupar, não importa o que eu fiz, não importa as consequências. Resultado disso, olha, a comoção social que está lá fora. Quanta corrupção, quanta violência, quantos desatinos são praticados por conta dessa ideia, por conta desse pensamento. A humanidade, as pessoas, né? O ditado popular diz assim em determinadas ocasiões: aqui se faz, aqui se paga. A Renata já deve ter escutado isso. Quantas pessoas, né? A gente escuta: aqui se faz, aqui se paga. Isso é uma verdade. Aqui se faz, aqui se paga. Só que as pessoas não têm ideia da profundidade desse pensamento. Quando ele vai colocar lá causas atuais das aflições, tem um tópico que eu queria ler, vou pedir permissão para ler, para que a gente possa entender de onde eu quero começar meu raciocínio. Diz assim: jamais deve o homem olvidar que se acha no mundo inferior, ao qual somente as suas imperfeições aqui o conservam presos. A cada vicissitude, cumpre-lhe lembrar de que, se pertencesse a um mundo mais adiantado, isso não se daria, e o que só de si depende não voltar para este, trabalhando para se melhorar. Se eu tiver a consciência disso, eu faço a minha reforma íntima, como a Renata colocou no começo, que não é fácil. É uma das coisas mais difíceis do ser humano. Mas eu faço a minha reforma íntima, porque eu sei que eu vou estar em algum lugar. Não vai acabar com a morte. Eu vou continuar e vou responder por tudo o que eu fiz. E é exatamente esse o ponto que começa o tópico. Se olharmos a sociedade como um todo, nós vamos ver uma diferença, uma desigualdade social muito grande. E não é só aqui no Brasil. Nós vamos ver na humanidade pessoas nascendo na Quinta Avenida em Nova York, de berços cravejados de diamante, de ouro, e outros nascendo na África subsaariana, em Botsuana, onde às vezes não tem água para beber. Por que tanta diferença? Por que tanta desigualdade? Quais são os atributos da divindade? Infinitamente bom, sábio e justo. Onisciente, onipresente e onipotente. Esses são os atributos de Deus. Tira um desses atributos que você desqualifica a própria divindade. Ele deixa de ser Deus. Porque a característica de ser inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, é isso. É saber tudo, conhecer tudo, ser sempre justo e estar sempre correto. Então, por que ele privilegia uns em detrimento de outros? Por que uns... Eu gosto de dar o exemplo do John, que é o filho do John Kennedy Jr., o filho do presidente John Kennedy, né? O John Kennedy Jr., que é a apelidade de John, morreu de uma forma extremamente prematura no acidente aéreo, mas era um menino que nasceu num berço de ouro. Filho de uma das famílias mais influentes do mundo, cujo pai foi presidente da maior nação do mundo, morreu tragicamente por conspiração política, que não vem ao caso, mas nasce num berço privilegiado, enquanto outros vão nascer lá na África numa condição difícil. Por que isso? Se a resposta não está nessa existência, se não há nada que justifique isso, o indivíduo estar em determinada condição, fruto das suas escolhas dessa existência, a resposta tem que estar no passado. Por isso a lei de causa e efeito. Por isso o título, Causa das aflições, causas atuais das aflições.
Se nós temos uma aflição qualquer e eu, nesta vida, não dei causa a ela, não fiz nada que justificasse a existência dela, ela tem que existir. Porque se eu disser que ela não existe, eu estou dizendo que Deus é injusto. Ele está me fazendo passar por uma aflição, ele está me fazendo passar por uma dificuldade ou por um problema que eu não sou culpado, eu não sou responsável. Mas por que, se ele é justo, bom, sábio? Por que para mim ele colocou uma pedra imensa no caminho, para outro ele coloca um mar de rosas, um paraíso? O que ele tem contra mim, se ele me criou igual ao outro? Então a resposta tem que ser: deve estar em algum lugar do passado. Só a pré-existência da alma responde essa questão. Só a pré-existência do espírito pode justificar porque aqui se faz, aqui se paga. Todo o mal que foi praticado, ou todo desvio de conduta, ou toda transgressão perante a lei divina que foi praticada no passado, deve ser resgatada. E vai ser resgatada onde? Aqui, na Terra. Eu não estou aqui? Então, fiz lá, vivi lá, conduzi a minha existência de uma forma moralmente questionável. Transgredi a lei de Deus na questão moral, por exemplo, usando a intelectualidade a benefício próprio em detrimento do próximo, prejudicando os outros, por exemplo, para dinheiro e poder. E aí tive uma vida poderosa, completamente inescrupulosa, mas poderosa e tal. Morro. Quando a gente morre e volta para a vida verdadeira, a gente começa a ter contato com o que realmente é. Por isso é que chama vida verdadeira. E aí a gente percebe, eu errei, fiz muita coisa ruim, eu preciso reparar isso. Deus, em sua infinita bondade, nos permite voltar ao plano material para reparar as faltas que cometemos. E aí, ao ocuparmos uma nova existência, ao ocuparmos um novo corpo, nós estaremos, sim, resgatando as nossas próprias dívidas que nós contraímos lá no passado. Então, se eu estou passando por um problema hoje que a causa não está nessa existência, necessariamente ela tem que estar numa existência passada. Senão, a lei de causa e efeito foi revogada. E ela não foi revogada. Ela não pode ser revogada porque nenhuma lei divina é revogada. Se eu soltar essa borracha aqui, ela vai cair, porque a lei da gravidade não foi revogada. O dia que a lei da gravidade for revogada, eu solto, ela bate no teto. Mas isso ainda não aconteceu. Então, se a humanidade entendesse melhor a relação de causa e efeito, nós colocaríamos um freio nas nossas atitudes, facilitando a nossa reforma íntima. Ao mesmo tempo, seríamos mais complacentes com o outro e um pouco mais rigoroso conosco, para que nós não caiamos na tentação de errarmos de novo, como já erramos no passado, sabendo de que se eu fizer bobagem de novo, além de não ter quitado toda a minha dívida do passado, eu ainda jogo dívida para o futuro. E aí acontece exatamente o que eu acabei de ler. Continuamos prorrogando a nossa existência num mundo de sofrimento e de dor. Porque eu não acordei ainda para essas questões. Eu ainda continuo transgredindo os ensinamentos morais do Criador por livre-arbítrio, querendo sempre, pensando sempre em mim, mesmo que isso prejudique o outro. As minhas más atitudes é que me prendem a este orbe. O dia que eu não tiver mais uma atitude egoísta, individualista, talvez eu comece a abrir uma porta que pode me tirar daqui um dia. Mas enquanto isso não acontecer, cá estou eu preso. Divaldo Pereira Franco psicografa um livro que conta o desencarne de Bezerra de Menezes. Bezerra morreu em 1900. E Divaldo vai dizer que a espiritualidade disse a ele assim: você pode escolher o orbe que você quiser renascer, porque aqui na Terra você não precisa mais nascer. Você já quitou as suas dívidas.
Ele vira para o mentor dele, aí eu abro um parênteses, você imagina o mentor de Bezerra de Menezes. Um espírito daquela envergadura, você imagina a envergadura do mentor dele. Se ele é o nosso mentor, aí ele falou assim: enquanto na terra houver irmão meu vertendo lágrima de dor, é aqui que eu tenho que estar. Essa é a diferença de um espírito de luz. O espírito que pensa no próximo, que não pensa só em si. Mesmo tendo a oportunidade de nascer num orbe onde não haja dor e sofrimento, ele opta por estar na dor e no sofrimento, porque tem algum irmão seu vertendo lágrima de dor. E quem é o irmão dele? Nós, qualquer um de nós. Temos em Deus o mesmo Pai Criador. Quando Dom Pedro II foi reencarnar, ele é a reencarnação daquele espírito chamado Longínquos. São longuinhos, se eu pular o do três pulinhos, quem que nunca disse isso, né? Embora não sendo católico, são longuinhos, se eu pular do três pulinhos. Longínquos foi o soldado que furou o flanco do Cristo na cruz para certificar que ele tinha morrido. E o nome dele não é Longínquos. Longínquos é o nome da lança. Era uma lança longa, por isso Longínquos. Aí a água cai no olho dele, ele fica cego, ele converte, deserda do exército e hoje ele é santo da Igreja Católica. Jesus chega para ele e fala: Longínquos, vem cá, eu tenho uma missão para você. Irás reencarnar, nascerás na casa de Bragança, serás Dom Pedro II e serás o governante do país. Serás o imperador do Brasil. E se fores bem-sucedido, serás a sua última passagem pelo vale de sombra e de dor. E aí Dom Pedro reencarna, tem a passagem dele brilhante, e sim, foi a última passagem dele. Isso está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de ninguém mais, ninguém menos do que Humberto de Campos. Então, quem já me conhece sabe, a minha relação com Humberto de Campos é uma relação pessoal, é uma mentoria pessoal, ele me adotou, eu não sei exatamente o porquê, porque eu dou muito trabalho para ele, eu tenho consciência disso, e falo para ele: Humberto, que paciência de Jó você tem comigo, eu já teria me largado há muito tempo. Então, a literatura é muito rica ao nos mostrar que, seguindo as leis de Deus, fazemos bem para nós e para o próximo. Isso aqui é um planeta de expiação e provas. Ninguém está aqui a passeio, gente. Isso aqui não é um balneário turístico, não. Ah, vou para a praia ali, tomar um solzinho, fazer um bronzeado, ficar saradão, bonitão. Bom, eu já sou bonito por natureza, por excelência, né? Mas imagina, ninguém está aqui a passeio. Isso aqui não é uma instância turística, isso aqui não é um balneário. Estamos aqui em expiação e provas. Toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Às vezes eu preciso só um ponto para alçar uma hierarquia maior e peço essa prova, por exemplo, a prova da pobreza ou a prova da riqueza. Não que seja necessariamente um resgate, mas uma prova. Se bem sucedido, como foi o caso do Longínquos, nascer como imperador não foi um resgate, foi uma prova. E ele superou, graças a Deus. E quem acompanha os livros do Humberto, ele já deu outras informações a respeito de Dom Pedro. Dom Pedro II, tá? Dom Pedro I não. Dom Pedro I é um caso à parte. Então, se nós tivermos consciência de que essa não é a primeira e única existência da nossa alma, sim, nós temos dívidas passadas, sim, nós temos que resgatá-las e vamos resgatá-las aqui, eu penso duas vezes nas minhas atitudes. E uma colega lá do centro, que faz o estudo com a gente, perguntou: tá, tudo bem, isso na teoria é tranquilo, a gente lê e entende, ótimo. Mas e na prática? Como que eu vou saber? Qual é o meu termômetro? Como que eu posso analisar se a minha atitude é uma atitude boa ou ruim? Porque para mim ela pode ser boa, mas para o outro pode não ser. Aí eu falei: o que Jesus nos ensinou? Imaginemos se essa pergunta tivesse sendo feita a Jesus e não a um ser tão imperfeito como eu. Aí ela pensou assim: eu nunca pensei nisso, eu nunca pensei em fazer essa pergunta para Jesus. Eu falei: pois é, vamos imaginar o que Jesus falaria?
Ela falou, fica difícil, né, Orion? Eu falei, fica, mas dá para a gente ter uma noção. Eu garanto para você que ele falaria algo assim: não faça ao próximo o que você não quer que o próximo te faça. Não existe termômetro melhor do que você inverter a moeda e se colocar no lugar do outro. Porque muitas vezes somos muito indulgentes conosco e rigoroso com o outro. E aí, quando a gente pensa em fazer algo, não nos incomodamos de fazer, mas muitas vezes nos incomodamos se fizessem conosco. Então, não tem termômetro melhor. Não existe forma melhor da gente se colocar no lugar do que se colocar numa situação do que se colocar no lugar do outro. Não existe, não tem termômetro melhor. Sejamos nós, o nosso tribunal, a nossa consciência a nos julgar. Nós nos julgamos. Não precisa de tribunal, não precisa de nada. É só se perguntar, e se fizessem comigo, eu ia gostar? Se a resposta for sim, você está em paz com a sua consciência. Agora, se você falar assim, eu não gostaria, talvez você precise repensar os seus comportamentos e os seus atos. Então, o fato da humanidade ainda não entender e não acreditar na relação da pré-existência da alma, na relação de causa e efeito, faz com que dificultemos cada vez mais o nosso resgate e cada vez mais persistindo num orbe de expiação e provas como a Terra. A literatura é muito rica dizendo da transição de expiação e provas para regeneração. Isso vai acontecer. Não importa como, não importa quando. Porque eu já cansei de especular a espiritualidade e eles sempre falam, vocês estão perguntando demais. Vocês sabem que a gente não sabe. E se soubesse, não podia contar. Eu até falo para ele, eu falei, João, você fica guardando informação aí para nós. Ele, meu filho, não é guardar informação, é que vocês acham que nós somos muito acima, e não somos. Nós somos igual vocês, sabemos um pouco mais. Mas não sabemos tudo, e muitos não temos nem permissão para falar. Então, o que coloca o planeta Orbe na condição que ele está hoje? A nossa própria imperfeição moral, a nossa incúria. Achar que eu posso fazer o que eu quiser, não importa se eu prejudique o próximo, não importa se o próximo vai ser, de alguma maneira, afetado, desde que eu alcance o meu objetivo. Esse pensamento é deletério. Esse pensamento nos prende na Terra. E é justamente esse finalzinho do que eu li, quando ele vai falar aqui, ó. Cumpre ele lembrar-se de que, se pertencesse ao mundo mais adiantado, isso não se daria. E que só de si depende não voltar para este, trabalhando para se melhorar. Então, quando nos vemos às voltas com dores, mazelas, dificuldades, a gente, antes de praguejar, antes de reclamar, antes de questionar por que eu, por que comigo, e invejar aquele que aparentemente não fez nada por merecer, mas está numa situação bem melhor do que a nossa, a gente primeiro agradeça a Deus. Porque essa mazela que eu estou fazendo, que eu estou passando agora, se bem suportada, vai me livrar de uma mazela do passado, vai me livrar de uma dor do passado. É essa aqui de hoje que vai apagar uma falta minha que eu cometi lá atrás, se eu me comportar como eu me devo comportar. Agora, se eu acredito que a minha alma ela foi criada junto com o meu corpo e que para trás nada existe e que é só daqui para frente, lascou. Aí eu não tenho que me preocupar. Não tenho que me preocupar. Porque certo ou errado é relativo. Para um muçulmano, agredir a esposa que está andando sozinha na rua é normal.
normal, porque faz parte da cultura deles. Vai falar para um deles que isso é errado. Vai dizer para ele que ele não pode fazer isso. Porque lá no país dele é cultura. E você vai dizer que a cultura dele está errada? Que prepotência é essa? Então, nós temos que ter muita atenção a isso. Se a humanidade prestasse atenção nesses quesitos e nessas situações da relação de causa e efeito, teria menos inveja, menos mágoa, menos rancor em relação ao que passamos hoje. E teríamos mais resignação, fé e certeza de um futuro melhor. Porque o de hoje apaga uma falta do passado. E as boas ações de hoje me dão bons frutos no futuro. Isso é a lei de causa e efeito. Nós não vamos desencarnar e vamos ficar eternamente ou no céu ou eternamente no inferno. Não vamos. Essa é a vantagem da doutrina. Ela não diz que essa doutrina é certa ou ela é errada. Ela não vai perder tempo. Ela só vai dizer o seguinte: espíritos voltaram, deram manifestação dizendo que vão reencarnar. São eles que dizem isso. Foram eles que disseram isso. Assim como eu, a Renata e qualquer um que está aqui, vamos desencarnar. Ou alguém acha que não vai, que vai viver para semente? Se não tem, levanta a mão aí que nós vamos acabar com essa ilusão agora. Todo mundo vai desencarnar. Eu vou, a Renata vai, qualquer um vai. Meus filhos vão. Aliás, graças a Deus, é o ciclo da vida. E ao voltarmos lá, mandaremos mensagem para os que ficaram, dizendo, tá tudo bem, mas logo eu vou estar de volta. Logo, logo eu vou ter que reencarnar. Então não é uma invenção, não é uma crendice, é uma informação passada por aqueles que já desencarnaram. Assim como nós vamos desencarnar e vamos passar as nossas mensagens. Então, ao colocarmos isso na consciência e no coração, acende um alerta na nossa mente, dizendo que as mazelas de hoje não é azar, não é má sorte, não é injustiça, não é nada, a não ser a recuperação das mazelas do passado, e que tenhamos cuidado com as nossas ações do hoje, para que possamos colher bons frutos no futuro, e não estarmos mais em situações adversas. Tenhamos muita consciência disso. É por isso que a doutrina, ela nos consola e nos esclarece. Se dermos mais atenção à lei de causa e efeito, talvez tenhamos muito mais possibilidade de terminar uma existência mais no positivo do que no negativo. Porque passar uma existência toda sem contrair falta ainda para nós não é possível. Somos imperfeitos. Mas que a gente pelo menos tenha um saldo positivo, né? Eu sempre falo nas minhas orações que eu saia dessa existência melhor do que quando do mundo espiritual eu vim para ocupar esse corpo que está falando hoje. Quando eu nasci depois de uma programação reencarnatória, assim como qualquer um de nós. A Renata ou qualquer um que está nos ouvindo. Foi feita uma programação reencarnatória e nasceu. Passou a sua existência. Vai desencarnar. Que no túmulo eu tenho um saldo positivo em relação ao berço. Significa que eu deixei a existência melhor do que quando eu vim. E quando eu digo melhor, só tem duas formas do espírito evoluir: pela via moral e pela via intelectual. São as duas únicas asas que fazem o passarinho voar. Por isso que anjo só tem duas asas: moral e intelectual. Não que anjo exista, tá, gente? É só uma alegoria. Embora minha mãe, eu sou espírito de berço, minha mãe nunca tenha sido católica, ela sempre me ensinou: meu filho, ora pelo seu anjo da guarda. Ela sempre usou essa expressão anjo da guarda, embora não tenha sido católica. E a gente sabe que o anjo
É um espírito como qualquer um de nós que só cumpriu com a sua evolução espiritual, chegou lá na frente. Só isso. Então, ao melhorarmos tanto moral quanto intelectualmente, evoluímos de degrau, subimos degraus nessa escalada até a ascensão e espírito puro. Quanto que vamos subir? Aí nós não sabemos. Quantos degraus vamos alçar? Não, não dá para a gente pensar nisso agora, mesmo porque seria botar muito no papel e o seu progresso seria um progresso condicionado. Então, talvez você tenha mais dificuldade em aceitar que não progrediu tanto quanto acha. Quando a gente barganha, um mentor uma vez falou comigo, meu filho, você tem certeza, você sabe disso. Não se barganha com a espiritualidade. Eu falei, com certeza. Não se barganha com a espiritualidade. Não existe toma lá e dá cá. Faça o que o seu coração pede para fazer e o que você gostaria que fizessem com você. Mas faça por amor. Faça porque o outro realmente está precisando e você pode. Qualquer coisa fora disso, talvez seja uma troca, seja uma barganha. E aí você não vai ter o mérito que você acha que você vai ter simplesmente porque fez um bem. O bem é o bem. Isso aí é indiscutível. Isso é isso não se leva em conta. Bem é bem. Agora, nem sempre o bem que o outro recebeu fez tão bem para mim por ter feito. Porque se eu fiz sob interesse ou por alguma barganha, isso vai diminuir o meu mérito. Então, que nós divulguemos cada vez mais essa ideia de que tenhamos que sim prestar atenção nas mazelas que temos hoje, para que ao superá-las, como Jesus pede que superemos, apaguemos faltas do passado, resgatemos dívidas do passado. Vovó dizia, remédio amargo é o que cura, meu filho. Então a dor de hoje vai se enxugar uma lágrima do ontem. A dor de hoje não é para sentir inveja do que quem tem mais do que a gente. Não é para nos colocar numa posição de inferioridade ou de um ser proscrito ou largado, como muitos até falam. Você foi esquecido por Deus. Claro que não. Que bobagem é essa? Se Deus esquecesse de alguém, ele não seria onipresente. Você está tirando um atributo da divindade. Deus está presente em todos os lugares, até na dor e no sofrimento. Naquela casa mais humilde, mais pobre, que está faltando comida, Deus está lá. E você fala, mas ele é injusto. Claro que não. Porque eu ia te perguntar, você sabe o que aquela família fez para estar naquela condição? Então não diga que Deus é injusto. Ninguém sabe o que aconteceu para chegar naquela condição. Então não culpe a Deus. Um colega virou para mim, sabendo que eu sou espírita, e falou, explica para mim por que uma criança de 12 anos tem que morrer de leucemia e deixar a família inteira triste. Eu falei, do que você está falando? Ele, você não é espírita? Eu falei, sim, sou. Então, me convença de que Deus é justo, matando uma criança de 12 anos que não fez mal a ninguém. Aí eu falei, você está invertendo os valores, meu irmão. Atribuir justiça ou injustiça divina porque alguém morreu e desencarnou, ou desencarnou, deixou de desencarnar, é não conhecer a justiça divina. Sua menina, eu perguntei o que era, ela falou, uma prima. Eu falei, ela morreu porque estava na programação reencarnatória dela desencarnar, a menos que ela tenha cometido suicídio. Foi suicídio? Ele falou, não. Eu falei, então, isso estava na programação reencarnatória dela. Por que isso estava na programação reencarnatória dela? Eu não sei dizer. Eu não conheço a programação dela. Mas eu garanto para você que Deus é justo e permitiu que essa dor aplacasse essa família por algum motivo. E se o motivo não está na existência atual, se nenhum deles deu causa a isso, essa causa ela tem que estar num passado, mas ela tem que existir. Porque senão Deus é injusto. Se raciocinarmos dessa maneira, tiramos da cabeça de que Deus pode ser em algum momento injusto. Ou que eu sou azarado,
ou que eu não merecia isso. A gente para de olhar para o umbigo, gente. A humanidade precisa parar de olhar para o seu próprio umbigo e achar que é o centro de tudo e que tudo que está fora do que ele acha que tinha que ser é injustiça. Isso é egoísmo. Isso é vaidade. Isso é orgulho. Eu simplesmente analisar o bom e o certo com base no meu umbigo mostra o tamanho da minha imperfeição moral e o tamanho do meu desconhecimento da divindade. E aí, embora eu sei que eu não convenci ele com o discurso, mas ele pensou num ponto, no egoísmo. De eu achar que as coisas têm que acontecer à minha volta conforme o meu julgamento de certo e errado, bom ou ruim. Isso é egoísmo. Não deve ter dor pior do que perder um filho. Eu sei disso, não que eu tenha perdido filho, mas eu tenho 3 e uma enteada. 4. Amo incondicionalmente. E o que seria enterrar um deles? Nem passa pela minha cabeça. Então não deve ser fácil enterrar um filho. Mas e se acontecer? Eu vou rasgar tudo que eu li, tudo que eu já aprendi, tudo que eu sei, simplesmente porque eu vou dizer que foi uma injustiça, que Deus é injusto? Aí, quando eu desencarnar, a espiritualidade vai virar para mim e falar: infelizmente, você não aprendeu nada do que você ensinou. Foi só da boca para fora. Em momento algum você internalizou isso no coração, nem na mente. Só da boca para fora. Serviu para aplacar a dor e o sofrimento do outro. A si mesmo, esse remédio foi inócuo. Pensemos nisso. Pensemos na nossa relação no mundo. Eu não estou no hoje, eu não estou no ontem e eu não estou no amanhã. Eu estou numa linha contínua. Imagine que cada existência nossa se compare a um dia de vida. Hoje acordamos, vamos trabalhar, viver, daqui a pouco vamos dormir, acordar para um novo dia. Imagine que o dormir e acordar para um novo dia seria desencarnar e renascer para uma nova existência. São escalas diferentes, são universos diferentes, mas dá uma ideia de que não existe uma descontinuidade de uma coisa para outra. É só um maior tempo. O que nós fazemos no sono durante 8 horas, 6, 8 horas, muitas vezes fazemos anos entre uma reencarnação e outra. Mas o raciocínio é exatamente o mesmo, porque o espírito continua exatamente o mesmo, sem aumentar, sem diminuir, sem mudar uma vírgula do que ele é, porque ele tem a sua própria consciência. Pensemos nisso. Pensemos na lei de causa e efeito e que as dores do hoje é o remédio amargo para curar as dores do ontem. Pensemos nisso e antes de praguejar, agradeçamos a Deus. Senhor, obrigado. Tende piedade deste pecador que hoje sofre por suas próprias responsabilidades. Tende piedade de todos nós. Se fizermos isso, teremos dado um passo muito grande para a nossa melhora pessoal. Obrigado por me ouvirem. Renata, desculpa se eu passei do horário. Se deixar, eu vou falar. E eu quero me colocar à disposição de qualquer um que depois queira mandar mensagem, quiser continuar esse assunto. Estamos sempre à disposição. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Obrigada, Orion. É um tema riquíssimo, né? E de muita reflexão. Com a sua fala, me vieram questionamentos, né? Assim, da importância da humildade, né? Porque quando nos colocamos humildes, entendemos que a responsabilidade dos nossos atos ela é extremamente reconfortante. Porque quando eu deixo de pensar que é uma injustiça de Deus, ou que eu sou azarada, né? Ou que as coisas só acontecem comigo. Então, quando eu paro de colocar essa responsabilidade nos outros ou em Deus ou nos espíritos e me responsabilizo, isso é muito reconfortante,
porque eu sei que para sair daquela situação é responsabilidade minha. Só Então, depende da basta a gente. minha atitude. Exato. Né? Então, que a gente consiga incorporar, introjetar todo esse conhecimento, né? Para que a gente realmente consiga ter humildade de nos responsabilizarmos pelos nossos atos e que, claro, viemos com o véu do esquecimento, né? Graças a Deus, nessas nossas inúmeras vidas, mas que a gente possa, no mínimo, manter a fé de que, bom, se não tem uma causa no hoje, nessa reencarnação, que a gente possa ter fé em Deus, né? Pedir sabedoria para passar pelas nossas dores, pelos nossos desconfortos. Né? A gente não tem conhecimento das causas anteriores às nossas aflições, mas que a gente tenha pelo menos fé de enfrentá-las sem braguejar, sem reclamar. Né? Muito obrigada pela reflexão. Você poderia fazer nossa oração final? Ah, vamos sim. Só para encerrar, a Renata botou uma palavra fantástica, que é fé. Uhum, Associada a ela, eu coloco a resignação. uhum, Fazendo isso, eu deixo de culpar o outro, eu deixo de culpar a vida. E muitas vezes a gente deixa de pôr culpa até no capeta, porque tudo é culpa do capeta. Tudo é culpa do capeta. Exato. O capeta é o espírito da doença, é o espírito do vício, é o espírito de não sei o quê. Não, é eu mesmo, eu que sou fraco, eu é que me deixei levar por isso, não foi o capeta, Uhum, não, foi nós mesmo. Coitado, eu acho que o exato. capeta uma hora vai entrar em depressão, Renato. Tudo é culpa dele, vou ter que levar um psicólogo, vamos fazer um Uma trabalho terapia psicológico, com ele. uma terapia lá no inferno, porque, pô, tudo é culpa do... Imagina, são 7 bilhões de seres encarnados. Tudo Uhum, colocando culpa no capeta, não dá. uhum. É muito para uma mente só. E são as Vamos nossas fazer. atitudes que acabam acoplando, né, esses irmãozinhos mais endurecidos. Então, continua sendo a nossa responsabilidade. Claro. Né? Não tem A jeito. gente, eu costumo dizer, é, os opostos não se atraem. Uhum, Os opostos se repelem. Quem uhum. se atraem são os iguais. Vamos embora. Se eu estou Uhum, atrasando, se eu estou atraindo sombra, é porque eu estou emanando sombra. Eu estou uhum, vibrando na sombra. Agora, uhum. se eu atraio a luz, é porque eu estou pensando luz, estou emanando luz. Essa história de que os opostos se atraem, é só a gente, quando é adolescente, está no primeiro namorico lá, na adolescência. Os opostos se atraem. Mentira, casa com a mulher oposta à sua. Casa com o marido oposto, vê se esse casamento vai dar certo. É, Casa, para ver se o pau não vai comer e daqui a pouco tá cada um para um lado. Você tem que procurar uhum, os que estão vibrando na mesma sintonia. Não exato. funciona diferente. Uhum, Obrigado. Vamos exatamente. lá? Obrigada, vamos. Vamos todos elevar o pensamento a Deus. Pedir ao Divino Mestre Jesus que nos auxilie nessas reflexões, que nos permita o concurso dos bons espíritos a nos amparar, a nos proteger de nós mesmos, e nós possamos colocar esses pontos dissociados de paixão, de religião, de qualquer coisa, e sim como ensinamento moral de Jesus. E ao fazermos isso, Senhor, nós olhamos frente a frente no espelho e conseguimos olhar dentro de nós quem somos, o que fazemos. Só que isso não é uma tarefa fácil, Pai. Ela é dificílima, tanto dificílima que estamos nesse mundo até hoje. E é por isso que eu rogo, tem de piedade de nós. Ajuda-nos, Senhor, através do concurso desses obreiros celestes, mensageiros divinos, incansáveis, que fazem parte desta sua seara de trabalho e de socorro infinito e incansável. Coloca-nos sob a proteção do vosso manto. Coloca-nos sob a proteção da tua luz, para que nós consigamos, pelo menos, olhar um pouco para dentro de nós, refletindo nos seus ensinamentos, e deixemos o orgulho, a vaidade, o egoísmo de lado, para que a humildade possa nos colocar na posição de devedores que somos,
E antes de querer respostas, ocupar alguém, olharmos para dentro de nós e reconhecemos em nós o ser que errou. O indivíduo que precisa resgatar as suas próprias faltas. Que Deus abençoe a todos nós. Até o próximo encontro. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado, Olho, mais uma vez pela oportunidade de te ouvir. E obrigada a todos por nos acompanharem na noite de hoje. Obrigada. Precisando, só chamar. Certo, muito obrigada pela disponibilidade. E até a próxima, pessoal. Nos acompanhe em nosso canal no YouTube. Obrigada.